Pessoal, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Carlos, eu sou coordenador do mestrado profissional em administração pública, o PROFIAP, na Universidade Federal de Viçosa. E hoje nós estamos aqui nessa noite com muita alegria, recebendo o Renato Gregório, que vai falar conosco sobre empreendedorismo na gestão pública, transformando renúncia fiscal em impacto social. Pessoal, antes de eu apresentar o Renato para vocês, eu queria fazer algumas informações administrativas. Primeira informação: essa palestra vai ser gravada e disponibilizada no canal do YouTube, tá bom? Se você não quiser que a sua imagem, a sua voz apareça nessa gravação, é só você não ativar a câmera nem o áudio, e aí, eventuais dúvidas, vocês vão anotando, colocando aí no chat, que eu vou ser o intermediador, eu vou anotando as perguntas para nós fazermos para o Renato, tá certo? Faltando pouco tempo para terminar essa live, pessoal, nós vamos disponibilizar uma lista de presença para emissão de certificados. Então, quem está aqui de forma síncrona conosco vai ter aí o privilégio de ter emissão de certificado e esse reconhecimento, tá bom? No preenchimento desse certificado, eu quero pedir gentilmente para que vocês leiam atentamente as instruções, para não termos erros na emissão de certificados. Por exemplo, o CPF não pode ter ponto nem hífen, só a sequência numérica. O nome completo não pode ser em caixa alta, só as iniciais de cada nome com letra maiúscula, tá certo? O e-mail tem que estar correto e ser válido. Qualquer erro de preenchimento, nós não conseguimos corrigir depois se houver erro de preenchimento por parte de vocês, porque o sistema da UFV não permite essas correções, tá bom? Então, por favor, atentem-se no preenchimento das informações do formulário. Pessoal, essa live ela precisa terminar pontualmente às 20h30, porque nós temos uma outra live às 21h, tá bom? Se caso não der tempo de responder a todas as perguntas, podem ficar à vontade para colocar as perguntas que vocês quiserem no chat, que depois eu vou separar e eu entro em contato com o Renato, que ele vai responder todas as perguntas, tá certo? Então, aí, se não der tempo aqui nessa live, eu anoto e depois eu passo para o Dr. Renato responder. E eu conto com a participação de todos vocês também na live da professora Raquel sobre inovação no serviço público, que vai ser logo depois aqui às 21h, que também vai ter emissão de certificados, a interação com vocês. Então, eu conto muito com vocês nisso, tá bom? Pessoal, então, superados os assuntos administrativos, eu queria agradecer a presença de todos e a todas aqui do nosso mestrado profissional em administração pública. Nós temos aí uma presença significativa. E eu quero agradecer a turma de 2026 do FIAP Rio Paranaíba, que está nos ajudando de forma muito ativa a organizar esse evento. Muito obrigado, turma de 2026 de Rio Paranaíba, pela colaboração, pelo empenho, pela disponibilidade. Faço um agradecimento especial à Natália e ao Anderson, que estão nos ajudando aí nos posts, divulgações, lista de presença, emissão de certificados. Então, um trabalho muito trabalhoso, né? E que eu tenho que reconhecer muito a atuação de vocês todos, né? Em especial do Anderson e da Natália. Então, vamos lá. Tema da nossa palestra de hoje: empreendedorismo da gestão pública, transformando renúncia fiscal em impacto social. Renato Gregório de Jesus, ele é formado em Direito e Administração, com pós-graduação em Gestão Educacional. Ele é sócio-diretor da Sinergia Social. Ele lidera a gestão de organizações da sociedade civil e projetos estratégicos. Renato é advogado e sócio, né, do escritório Gregório Advogados Associados. Atua como presidente do Conselho Estadual do Idoso em Minas Gerais, CMG, Associação Beneficente, HAP-ABA, foi presidente entre 21 e 23 e atualmente como secretário-geral. Recentemente assumiu a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e administração da OSC Florescer e Florir Floralia, ambas de Santa Bárbara. Com expertise na criação e gestão de conselhos municipais, é especialista em conselhos de direito da pessoa idosa e conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. Então, Renato, muito obrigado pela participação, pela sua disponibilidade, pelo interesse. Eu o conheci num congresso e fiquei admirado
com o conhecimento, com a expertise, com a forma como ele gere, com a forma como ele lida com o poder público, com as sacadas inteligentes que ele teve como empreender no serviço público, na gestão pública. Por isso que a fala dele é muito importante para nós, que buscamos aqui no Profiap impacto, né, gerar o nosso conhecimento em transformação para as organizações públicas e políticas públicas. Então, a você, Renato, a palavra, e muito obrigado pela contribuição. Perfeito, professor. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu confesso que é uma honra estar aqui na presença de todos vocês. Nós sabemos que fazer um mestrado no país não é brincadeira, não é fácil. Eu mesmo já iniciei a minha inscrição para esse mestrado, mas não fiz a prova do teste ANPAD até hoje, né? A inscrição no teste eu fiz, só não fiz a prova. Bom, pessoal, agradeço a gentileza do professor. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Se eu disser para vocês que só no estado de Minas Gerais nós temos um potencial de renúncia fiscal de 1,260 bilhões e que nós não aproveitamos quase nada disso, vocês acreditam? O potencial de renúncia fiscal é enorme. E o que acontece? Não aconteceu a renúncia, ela vai para o cofre federal. Acredito que a maioria de vocês é mais entendido nesse aspecto do que eu, considerando a natureza do mestrado de vocês. Vocês acham que esse recurso ele volta na mesma proporção para os municípios ou para o estado de Minas? De forma alguma. Infelizmente, isso não acontece. Eu vou publicar muito pouco aqui nas informações, mas eu quero mostrar para vocês uma tela da Receita Federal. Vocês estão conseguindo visualizar? Está no tamanho bom? Sim, Renato, está no tamanho bom. Essa tela é online da Receita Federal. Aqui, ela nos mostra exatamente o potencial de renúncia fiscal no estado de Minas Gerais. Aqui, ó. No ano de 2025, tá, pessoal? Isso aqui é atual. 1,260 bilhões. E aí nós temos o potencial de renúncia fiscal de cada município. Por incrível que pareça, Ponte Nova, uma cidade pequena, correto, não é isso? Olha o potencial de renúncia fiscal de Ponte Nova. 3.614.000 no ano de 2026, perdão. Sabe quanto que Ponte Nova conseguiu captar? 1.245.000. Isso aqui é excelente. Infelizmente, a maioria dos municípios não conseguem ter esse desempenho. Olha em Poços de Caldas. 14.551.000. Conseguiu captar 910.000. Opa, risquei em cima, foi mal. O que acontece com essas cidades que têm um desempenho melhor? O que faz com que elas consigam captar mais ou menos? Essas cidades que eu dei exemplo são cidades que estão conseguindo um resultado muito satisfatório. E eu queria começar logo com essa questão financeira para mostrar para vocês o impacto que é o terceiro setor e nós não conseguimos aproveitar. E cabe ressaltar algo. Esse 1.260 bilhões de 2026, isso é referente somente à renúncia fiscal de pessoa física. As doações possíveis de pessoas jurídicas, a Receita Federal não disponibiliza. Por quê? Se nós conseguíssemos ter acesso ao potencial de renúncia fiscal de cada município, seria fácil para eles identificarem qual que é a empresa que tem esse lucro, esse potencial de renúncia. E como tem a questão do sigilo financeiro, não é isso? De cada local, infelizmente, nós não temos acesso a essa informação. Professor, você falou de uma cidade que tem um mestrado e que está aqui na live. Qual que é o nome da cidade? A cidade de Rio Paranaíba. Rio Paranaíba. Rio Paranaíba, pessoal. Infelizmente, nós sabemos que a maioria dos municípios mineiros não tem a possibilidade de captação com Poços de Caldas, Belo Horizonte, Juiz de Fora. Rio Paranaíba. Olha o potencial de captação. Cadê? Deixa eu ver se atualizou para vocês. Atualizou. Rio Paranaíba. 556 mil reais. Olha quanto que a cidade conseguiu captar. 21.106 reais.
Foi a base dessa conversa, essas informações foi a base da... Ô, Albert, essa planilha está na Receita Federal, depois eu posso encaminhar o link para vocês. Essa informação foi a base da nossa conversa com o professor Carlos na época do seminário, lá na universidade, ok? Lá em Viçosa. E por que isso foi a base que nós conversamos muito sobre isso? Eu trabalho com conselhos de direitos. Todos vocês conhecem os conselhos de direitos, correto? Tem inúmeros conselhos no Estado brasileiro. Tem 2 conselhos que são muito especiais, que nós temos os chamados fundos especiais, que é o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa e o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente. Esses conselhos, eles têm uns fundos ligados diretamente a eles, que eles têm a característica de receber renúncia fiscal. Essa renúncia fiscal pode ser de pessoa física, tanto quanto de pessoa jurídica. Para vocês terem ideia, a Vale, aqui no estado de Minas, no Brasil inteiro, ela faz renúncias milionárias. Milionárias. O perfil dessas renúncias está mudando nos últimos anos. Eu costumo dizer até que o tempo da mina de ouro está secando, porque as renúncias eram feitas muito assim. Estava organizado, a Vale injetava dinheiro. Claro que ela cobrava a utilização. Se não utilizasse, no ano seguinte ela não depositava. Mas o que eu quero dizer com essas renúncias da Vale, principalmente? Em Minas Gerais, teve um município que recebeu 2 milhões, municípios pequenos, tá? Eu não vou citar o nome para talvez não constranger ninguém, nem tornar uma questão política. Tem município que recebeu 2, 3 milhões, município pequeno, município pobre, sem recursos assim para executar tudo que a cidade precisa. O dinheiro simplesmente ficava parado no fundo da criança e adolescente ou no fundo da pessoa idosa. E por que esse dinheiro ficava parado? Muitas vezes porque o conselho ou o município não sabia usar, mas eu acredito que muitas vezes é uma falta de sinergia. E, infelizmente, a maioria das vezes é falta de interesse de realmente conseguir executar políticas públicas. E aí a gente começa a entrar na questão do empreendedorismo social que eu comento. A minha empresa, eu criei um nome que veio justamente a ser semelhante ao que a gente queria, cadê aqui? Que é o que precisa acontecer para que o conselho funcione. Eu chamo de sinergia social. Por que eu chamo de sinergia social, pessoal? Nós precisamos que... Cadê aqui? Ó? Isso. Compartilhar. Nós precisamos que o Conselho de Direitos funcione em sinergia com o Executivo e com as OSCs. Acredito que todos vocês estejam cientes do conceito de OSC, correto? Organização da Sociedade Civil. Eu sou muito resistente ao termo ONG, por quê? Infelizmente, no país, quando se fala ONG, está ligado, acaba se vinculando muitas vezes ou algum político ou algum processo de corrupção. Mas vocês podem ter a certeza do seguinte: a grande parte das vezes que uma instituição está ligada a questões de corrupção na casa dos milhões, está ligado a algum esquema já de corrupção política ou de maus empresários, de maus profissionais que usam os recursos públicos para se locupletar. O que acontece? A maioria das OSCs, elas têm boa intenção, as pessoas têm bom caráter, as pessoas querem contribuir, só que muitas vezes falta competência técnica. Instituições que têm recurso e conseguem se organizar, têm um suporte contábil, têm um suporte administrativo, têm suporte financeiro, elas conseguem ter uma estrutura de gestão e atuar de forma mais efetiva. Infelizmente, não é a maioria do caso das instituições, das OSCs. As OSCs atuam especificamente no terceiro setor. Está muito claro isso tudo para vocês, a questão do primeiro setor, segundo e terceiro, como as OSCs se enquadram nela, a Organização de Sociedade Civil? Que se não tiver, eu posso rapidamente explicar a diferença. Professor? Eu gostaria, Renato, por favor, que você pudesse explicar para todos os nossos ouvintes e explicar um pouco melhor também o que é renúncia fiscal, como eu faço para obter, para quem que eu dou, explicar assim, como é que faz, tá? Obrigado. Vamos chegar lá. A questão da OSC, a partir do Marco Regulatório de 2014, toda associação, toda organização se chama OSC, Organização de Sociedade Civil. Juridicamente, o termo ONG não tem.
na legislação que trata do assunto terceiro setor. O que não é governo e o que não é empresa é terceiro setor. É possível que em alguns momentos vocês encontrem algum líder religioso, ou algum pastor de igreja, ou algum movimento que diga que ele não é do terceiro setor, mas juridicamente ele é. Qualquer associação, a associação de bairro é terceiro setor. Os partidos políticos são terceiro setor. Primeiro setor, tudo que é governo, seja prefeitura, estado, União Federal. Segundo setor, o que é empresa que distribui lucro, que tem o objetivo de ganhar dinheiro e distribuir lucro para os seus sócios. Tirou disso, sobra o terceiro setor. Ela não é instituída por contrato social, ela tem um estatuto que é registrado no cartório, e aí vai ter a sua finalidade, seu objetivo. O marco regulatório ele trouxe uma facilidade enorme para o terceiro setor conseguir fazer parcerias com o poder público. E isso impactou diretamente instituições menores, porque o que acontece? A instituição bem relacionada, tem contato político, tem contato com o empresário, ela sempre consegue recursos, concorda? Ela sempre vai conseguir o financiamento, porque o relacionamento é uma base essencial para se conseguir financiamento. Agora, com o marco regulatório, as instituições menores, a partir das inscrições nos conselhos, conseguiam ter acesso a maior parte a mais recursos de uma maneira mais direta. Tudo de maneira legal, de maneira coordenada, de maneira rastreável e, principalmente, de maneira que ela consiga acessar e executar o projeto de forma mais direta, de acordo com a demanda e necessidade de cada município. E aí eu coloco o empreendedorismo nessa questão porque eu chamo de sinergia, porque são 3 pilares, pessoal. E vocês irão atuar, talvez a maioria de vocês já atuem com o poder público. O que eu vou dizer muitas vezes aqui não vai estar no livro, mas vocês vão entender perfeitamente, porque para atuar com a sinergia social e com o conceito de direitos e para empreender, vocês precisam gostar de gente. Para atuar na assistência social, tem que gostar de pessoas. E assim, longe de mim dizer que é a solução, que nós vamos mudar o país, que a gente vai impactar todas as vidas, todos os projetos, eu não tenho essa ilusão. Mas qual que é o foco? Se vocês conseguirem impactar positivamente o local onde vocês atuam, o departamento de vocês ou o município de vocês, já é uma vitória. Na verdade, esse é o objetivo de um projeto social. O projeto ele tem início, meio e fim. O projeto, muitas vezes escrito no âmbito do CMDCA ou no âmbito do CMDPI, ele não vai resolver todo o problema do município. Ele tem início, meio e fim, ele vai impactar e vai alterar uma realidade naquela situação. E aí, o que nós precisamos? O que eu chamo de tripé? São 3 pontos, eu vou falar de cada um deles. E nesse cada um, na hora de chegar na parte da sociedade civil, eu vou detalhar como é que funciona a renúncia fiscal. Nós temos o executivo, a assistência social e a sociedade civil, pessoal. Como que eu trato dessa questão, que eu enxergo essa questão que, infelizmente, a maioria dos municípios ainda não percebeu a oportunidade. Com o executivo, a assistência social e o terceiro setor, é possível que o Conselho de Direitos no seu município, ele tenha acesso a recursos que, se não for captado pelo Conselho, vai direto para Brasília. E como que faz para conseguir captar esse Conselho? A assistência social tem que ser essa fonte de comunicação entre o terceiro setor e o executivo. Porque eu vou dizer algo que não deveria ser assim, mas infelizmente é. Uma ideia pode ser maravilhosa, um projeto pode ser maravilhoso, pode impactar positivamente a vida das pessoas, mas se o prefeito ou a gestão não quiser que aquilo aconteça, seja porque não acredita, seja porque não está convencido que aquilo precisa no momento, ou que ele discorda de algo da metodologia, não vai acontecer, concorda? Se o prefeito não quiser, nada vai para frente. E aí, por que eu comento que o executivo é fundamental? Dos municípios que eu comentei com você das renúncias fiscais da Vale, que faz renúncias de milhões, colocava o dinheiro no fundo, a Vale, os representantes, as instituições, o conselho, conversavam com o prefeito, conversava com a procuradoria, que se utilizasse o recurso e o projeto, no final do ano, no período de renúncia fiscal, viria mais recursos. Para vocês terem ideia, em Fabriciano, que é a minha cidade natal, todo ano a gente captava de 2 a 3 milhões em cada fundo. E por que conseguia captar? Porque os recursos eram utilizados dentro do ano. A empresa, quando ela financia, quando ela faz aporte num conselho, ela quer
que o recurso seja utilizado para investir em projetos que impactam a vida das pessoas e que principalmente sejam utilizados para a OSC. O que acontecia muitas vezes? O recurso caía no fundo, ou a prefeitura, em vez de criar uma forma de permitir que as OSCs utilizassem os recursos, ela mesma investia esses recursos, executava os projetos. E não é essa a finalidade direta das renúncias fiscais. Porque se for para financiar o município, não precisa de renúncia fiscal. Paga o imposto direto e a União faz a distribuição, concordam? Ou paga o imposto municipal? Quando faz um investimento no fundo, é para que o conselho delibere que política pública ele quer executar naquele momento. E aí nós entramos nas questões. Se o prefeito não quiser, nada caminha. E aí vem um outro ponto. Muitas vezes o prefeito até quer, mas qual que é o problema que nós temos no nosso país, pessoal, quando nós falamos de gestão? Nós temos todos os prefeitos com condições técnicas o suficientes e bem amparados para tomarem decisões de gestão amplamente baseadas, corretas e seguras. O que acontece muitas vezes? Se o prefeito fizer tudo certinho, ele ainda é processado. Então, como o terceiro setor, essa questão da legislação do conselho, da execução de projetos, muitas vezes isso ainda é algo novo. Eu sou advogado e muitos advogados ainda não entendem plenamente como que funciona o marco regulatório, como é que é a execução de projetos, porque aí você tem que entender um pouco de políticas públicas, como é que é a questão do conselho. Muitas vezes o prefeito acaba ficando desamparado com essa questão. E, mesmo que ele queira, a Procuradoria Jurídica não dá o suporte necessário para o Conselho, as coisas não caminham. Por exemplo, em Fabriciano, quando o Conselho, Fabriciano, Santa Bárbara, Caeté, diversos outros municípios, quando o Conselho delibera sobre uma política pública, sobre um edital, sobre algo que precisa ser publicado, ou um recurso que vai ser distribuído via edital, recurso do fundo só sai via edital, tem municípios que em 15, 20 dias o edital é publicado. Municípios com uma dificuldade maior, que não tem uma sinergia entre esses três atores, o edital costuma demorar 5, 6 meses para ser lançado. E aí vem uma questão. Quando o prefeito ele faz a gestão do fundo, da mesma forma que ele faz a gestão do caixa próprio, dos recursos próprios, o conselho perde muito, porque a dinâmica do conselho é diferente. Quando ele capta o recurso, ele precisa usar dentro de um tempo hábil para se habilitar para captar mais. Porque o que acontece? A empresa investe, ela coloca o dinheiro no fundo, ela quer que o dinheiro seja repassado para o projeto especificamente. E não ficar parado rendendo juros no fundo. Inclusive, o Ministério Público é totalmente a favor disso. Eu atuo na presidência do Conselho Estadual também, e uma conversa que a gente tem muito com o Ministério Público é: nos ajude, notifique os municípios para que eles deem informações do Conselho, para incentivar os prefeitos a utilizar os recursos do fundo e a criar formas que o Conselho e as OSCs consigam utilizar. Então, nesse primeiro tripé, nós temos o executivo, e aí vocês identificaram as duas principais dificuldades, correto? Que é a questão da vontade política, vamos chamar assim de vontade política especificamente, porque se não houver vontade política, nada vai andar. Então, nós temos o problema da questão do prefeito e a questão do procurador. Esses dois precisam entender um pouco o que é o Conselho de Direitos. E aí vou dar um exemplo prático que aconteceu nos últimos 15 dias. O município me ligou, pediu ajuda e as palavras foram essas: Renato, a empresa falou que se nós não executarmos o projeto por uma OSC, ela não vai enviar dinheiro esse ano. Sabe quanto que tem no fundo lá? R$750 mil. E é um município que consegue atender quase 50% das pessoas idosas, é muito bacana. Só que todos os anos, a gestão municipal vinha utilizando o recurso e ela mesma executando o projeto da forma que ela entende. Sem o conselho deliberava, o prefeito utilizava, só que não fomentava a utilização pelo conselho, pelo terceiro setor. E por que é importante essa valorização do terceiro setor? Se o Estado desse conta de tudo, o terceiro setor não era necessário, pessoal. E eu digo para vocês, se para o terceiro setor hoje no Brasil, o Estado entra em colapso. As prefeituras não dão conta, o Estado não dá conta, o governo federal não dão conta. Só que, infelizmente, a maioria das OSCs são tratadas como vilãs pelos municípios. É exatamente isso que acontece. Os municípios muitas vezes lançam edital de um serviço público, por exemplo, ou de um ILPI, ou de um atendimento no serviço POP, o serviço custa 100 mil por mês e o edital vem dizendo que a prefeitura vai pagar 70, 80. E aí vocês perguntam, por que as instituições aceitam? Muitas vezes instituições por paixão, por já fazer aquilo há muitos anos, por querer ajudar,
Ou muitas vezes por medo de dizer para o prefeito, olha, eu não aceito, vou me abandonar, não quero, vou parar o serviço. São diversos motivos, longe de mim dizer qual é o que mais impacta e qual é o principal. Mas, infelizmente, essa diferença de poder entre o executivo e as OSCs traz esse problema. Ponto. Expliquei para vocês do município que a empresa falou com essa cidade. 700 mil não executar por OSC. Fui lá, conversei com a gestora, expliquei para ela, tem que fazer pelo conselho, tem que lançar edital, a OSC tem que fazer inscrição no conselho, tem que apresentar o projeto no edital, e aí vai apresentar o projeto, vai ser aprovado de acordo com os critérios técnicos, aprovou, vai fazer o termo de fomento, fazendo o termo de fomento, transfere o dinheiro. Expliquei para ela, lógico que tem um monte de pormenor administrativos, viu, pessoal? Expliquei todos os detalhes para ela. Beleza. Depois do almoço, reunião com o procurador. Expliquei todos os detalhes para o procurador. O procurador entendeu e aceitou. No final do dia, fui conversar com o prefeito. Na hora que eu conversei com o prefeito, expliquei todos os detalhes para ele, e aí, na hora que se deu o termo de fomento, e aí o projeto começa quando a prefeitura transferiu o dinheiro para a OSC. Ele pegou e, peraí, eu vou transferir o dinheiro todo para a OSC? Falei, vai, é o dinheiro do projeto, o termo de fomento, o termo de colaboração, e a instituição vai executar o projeto e tem que prestar contas. Ele deu 2 passos e recuou. Tudo estava articulado para começar, já estão dias atrasados, já atrasou toda a programação que o procurador e a secretária queria fazer, mas o prefeito não se sentiu confortável em ter que transferir o dinheiro para a OSC. O porquê disso? Ele está desconfiando da OSC, as pessoas? Não sei. Mas, infelizmente, as instituições e os projetos ainda enfrentam esses desafios com os prefeitos. E aí tem um outro ponto também, talvez vocês consigam identificar isso. Vocês lembram, aí, por favor, vocês podem se manifestar. Não era comum, muitas vezes, a instituição ou associação, e principalmente em municípios menores, nos grandes também acontece, era ligada a um vereador ou a um partido político? Alguém já passou por uma situação específica? E aí o que acontece? A instituição é do vereador tal. Então, o que acontecia? É comum alguma gestão entender que se aquela instituição captar recurso, ela vai fazer, vai trabalhar e vai dar base política para a oposição ou para o meu concorrente. Então, eu não quero que essa instituição capte o recurso do fundo, porque eu vou estar fortalecendo. Infelizmente, essa dinâmica de poder, de visão da política pública ou de administração dos recursos do fundo, infelizmente, isso afeta muitas decisões políticas. Mas, Renato, por que você está explicando tudo isso aqui para a gente no Festa de Empreendedorismo? Porque vocês precisam, eu acredito que vai ser importante vocês entenderem essas dinâmicas de obstáculos que vocês vão enfrentar, porque é isso que vai fazer vocês percorrerem os caminhos e conseguirem convencer os gestores do que precisa ser feito. A legislação, a lei, o manual passo a passo, isso tudo vocês têm acesso. Não preciso explicar para vocês aqui o marco regulatório, vocês vão baixar e todos vocês vão ler. Vocês são plenamente capazes, estão fazendo mestrado. Isso, não é detalhe. A intenção é explicar para vocês o que está por trás e como fazer essa sinergia. Então, esses são os obstáculos dos prefeitos que vocês vão enfrentar. Vamos passar para a assistência social. Lembra que eu disse que é um tripé desse empreendedorismo? Outro ponto é a assistência social. Por que eu estou utilizando a assistência social? A assistência social é ela que faz a comunicação dos conselhos, OSC, e fazer esse intercâmbio com o gestor e com a procuradoria. Ela que faz essa dinâmica. Se o assistente social realmente não tiver interesse em fazer acontecer, também nada anda. O prefeito pode querer, o procurador pode ter vontade, mas onde o conselho está vinculado não andar, não fazer acontecer, nada anda. E aí nós entramos naquelas características. Eu não sei se algum de vocês participam de conselho, eu devia ter perguntado antes, mas vocês vão observar que muitos conselheiros participam, infelizmente, só para cumprir tabela. Principalmente em municípios pequenos, que às vezes a cidade tem vários conselhos, e aí cada pessoa participa de 2, 3, 4 conselhos, muitas vezes de uma política pública que ela não tem afinidade, e ela está ali simplesmente para preencher a tabela. E aí o que acontece? Muitos conselhos são só de papel. Você vê que funciona, você vê que está ali, mas o pessoal está ali só para assinar a ata. E isso, infelizmente, é muito ruim. Mas quem que é a pessoa mais próxima para conseguir mudar essa realidade e dar um impacto para as coisas funcionarem e andarem melhor? O secretário ou o secretário de assistência social. E aí nós entramos num problema. Vocês sabem que a assistência social não tem financiamento garantido.
no nosso orçamento público. E isso gera impactos. Por quê? Como que eu posso ter um departamento, um setor que precisa de muitos recursos, mas o recurso dele não é assegurado? E aí, como é que funciona o financiamento atual? Tem os repasses de fundo a fundo, correto? A assistência social é financiada pelos 3 entes, municipal, estadual e federal. E aí nós temos os fundos, chama-se de fundo a fundo, que enviam recursos para o Conselho de Assistência Social do município e ele faz a gestão. O Conselho de Assistência Social, ele gere todos os recursos que sejam, por exemplo, Fundo Mineiro, o Fundo IGDS do Bolsa Família e diversos outros fundos. Não é especificamente minha área de atuação, porque isso é muito técnico da assistência social. Mas são diversos fundos que o governo federal deposita, o governo estadual deposita e o município também deveria arcar com esse financiamento e colocar recursos próprios ali nesses fundos. E a gestora faz a administração disso. A gestora e o prefeito têm uma influência direta, né? Lógico, com a aprovação do conselho. Só que o Conselho da Criança e Adolescente e o Conselho da Pessoa Idosa, na grande maioria das vezes, eles estão ligados ao Conselho de Assistência Social. Só que a gestão desses recursos cabe exclusivamente ao Conselho. E o Conselho, ele é paritário. Paritário naquele sentido básico da palavra. Eu tenho que ter 50% dos conselheiros sociedade civil, 50% dos conselheiros governamentais. Sociedade civil tem que ser eleito, governamental é indicado pelo prefeito. E aí nós temos essa composição de conselho. Aí nós entramos na questão de capacidade técnica, de entendimento. Eu não estou dizendo que os conselheiros precisam ser advogados, precisam ser mestres ou doutores. Não, pode ser pessoas comuns da sociedade civil que participam, que atuam com política pública, que são engajadas na causa. Por quê? O suporte técnico e jurídico tem que vir da assistência social ou das OSCs, para dar informações a esses conselheiros, para terem discernimento e opinarem sobre a política pública do município. Claro, pessoal, quando eu comento com vocês essas questões do conselho aqui, tem uma série de questões técnicas de procedimentos para a composição do conselho que não cabe aqui neste momento. Do modelo de lei ideal para fazer jus ao município, por exemplo. Se o município é pequeno, tem poucos servidores, eu vou colocar um conselho da pessoa idosa com 12 conselheiros titulares, aí mais 12 suplentes, 24. Quase não tem funcionário na prefeitura, no município. Aí eu tenho lá que escolher 6 conselheiros governamentais e mais 6 da sociedade civil. Não faz sentido. Titulares. Depois mais 6 suplentes e mais 6 suplentes da sociedade civil. O que acontece? O conselho não funciona, fica travado. Porque o projeto de lei foi feito de uma forma ou foi copiado de uma forma que não atende à demanda do município. Entende? Precisava de algo característico para ali. Por exemplo, tem municípios que nós sugerimos diminuir o conselho para 6. 3 sociedade civil e 3 governamentais. É plenamente legal. É o município que define isso. Mas nós não entraremos nesses pormenores. Voltando à questão da assistência social. A assistência social que faz essa conversa do que o conselho precisa com o município. Lembra que eu dei o exemplo do edital demorar 6 meses? Não adianta a OSC ir lá no prefeito ou ir lá no jurídico. Quem tem que fazer essa conversa? É a assistência social. A assistência social precisa fazer essa integração, convencer o prefeito e o procurador da urgência e da necessidade desses documentos. E aí eu costumo comentar sempre que precisaria ter uma... Eu falo muito com as secretárias quando eu tenho uma oportunidade. Porque muitas vezes a assistência social não tem assessoria. Algum de vocês aqui atua em alguma secretaria de assistência social ou no município, na prefeitura? Sabe, professor, se alguns alunos atuam? Sim, Renato. Você atua, Daniela? Daniele, lembra de mim? A gente se encontrou no evento de GEGOP em Viçosa. Ah, sim, perfeito. Perfeito. Aqui de São Matar, secretária. Perfeito, secretária. Olha só, a Daniela é um exemplo clássico disso. Se ela não fizer o papel de intervir e fazer com que o prefeito ou o procurador dê as demandas num tempo hábil do que ela precisa, o conselho não anda.
Então, a Daniela é a peça-chave disso. Só que aí nós entendemos que é o seguinte, pessoal, tem pouco serviço no funcionalismo público, a gente sabe o tamanho do trabalho que é uma parte de assistência social. O universo de coisas que ela tem que cuidar. E ainda vem toda uma legislação de conselho. Por que ela não pode ter um assessor para tratar justamente para ajudar ela a fomentar os conselhos? E eu digo que isso é investimento. Quando alguém não vai plantar o milho, tem que arar a terra, tem que adubar, tem que irrigar, tem que comprar semente, tem que plantar e não tem que esperar? Por que na assistência social, que nós já não temos o financiamento, a gente não pode separar uma parte da verba e investir para algo que vai dar fruto depois? Aí a gente entra naquele grande problema. Muita gente chega no poder público e quer o quê? Simplesmente os louros. Quer ganhar o seu dinheiro, não quer contribuir com a política pública. E por que eu sou muito a favor de secretários, muitas vezes, contratar assessorias para o conselho? Porque é um investimento de que as coisas vão andar de maneira mais séria, a Daniela vai ter o suporte que ela precisa para ela se concentrar no mundo de trabalho que ela tem que fazer e todos os pormenores, e não são poucos, que são necessários para que o conselho delibere, tenha lastro jurídico e delibere com segurança sobre o que fazer com o recurso, vão estar andando. Não tem como. Daniela, fica à vontade para contribuir ou corrigir se for alguma coisa muito técnica da sua pasta, tá bom? Porque não tem como, pessoal, todos os gestores tomarem conta de tudo, conhecer tudo e resolver tudo sozinho. Vocês concordam comigo? Como que vai fazer? Da mesma forma, se o prefeito quiser tomar conta de tudo, saber de tudo, de todos os detalhes, a prefeitura não anda. Então ele precisa ter a confiança na Daniela, que a Daniela vai resolver as questões e ele poder deliberar e estar seguro sobre isso. Da mesma forma que o conselho precisa dar segurança para a Daniela também, para os secretários e secretárias municipais tomarem as suas decisões. Vocês lembram da última prova do Conselho Tutelar? Foi há 3 anos, não é isso? Acho que ano que vem tem de novo. Quantos municípios contratam uma assessoria ou alguém para fazer a prova do Conselho Tutelar, aplicar o teste psicológico e resolver isso administrativamente? A minoria. E o que acontece na prova, muitas vezes, do Conselho Tutelar? Os próprios secretários vão fazer a prova, vão fazer todo o processo, os próprios servidores vão conduzir, vão corrigir, vão aplicar. Qual que é a possibilidade, pessoal, de quem está concorrendo a um cargo de conselheiro tutelar questionar esse procedimento e dizer que foi armação? É pequeno ou é alto? É muito alto, porque a própria pasta está comandando todo o processo. E aí, olha que triste, eu fui numa palestra na região de Governador Valadares e tínhamos 43 municípios também, municípios pequenos. A maioria, nós sabemos que é uma realidade que a maioria dos setores, infelizmente, falta pessoal. Falta gente para trabalhar, falta técnico. E aí nós ouvimos de um profissional do Ministério Público dizendo que não precisaria das secretárias contratarem assessoria para realizar o procedimento de escolha do Conselho Tutelar, o processo eleitoral do Conselho Tutelar, que elas mesmas davam conta que era para distribuir para os servidores. Eu fiquei muito triste com aquilo, porque nós conhecemos a realidade dos municípios pequenos, dos grandes também. Me responde, Daniela, você acredita, pela experiência que você tem, todo município tem condição de realmente implementar o processo eleitoral, fazer a prova de forma muito tranquila, aplicar e dar segurança jurídica para o prefeito responder claramente que não houve nenhuma interferência? É comum isso? Oi, Renato. Então, aqui em São Gotardo a gente consegue realizar. A gente distribui dentro do próprio conselho essa função, né, essas competências. Aí tem um acompanhamento da Procuradoria de São Gotardo. A gente mesmo na secretaria não influencia. Perfeito. Vocês conseguem separar e se distribuir. Isso, eu tenho mais uma série de municípios também que conseguem fazer isso. Mas, infelizmente, pessoal, isso não é a realidade de todo mundo. E aí nós entramos numa questão jurídica também e de transparência. Não seria muito melhor, caso o município não tenha condições, eu terceirizar esse processo e o prefeito não colocar nem a mão? O conselho e a secretaria, claro, que vai fiscalizar quem vai fazer, como a Daniela faz. Mas, infelizmente, o próprio, às vezes, o fiscal da lei não incentiva que os municípios façam isso. E aí, eu fui muito feliz em pegar a Daniela como exemplo, que em São Gotardo eles conseguem fazer. Mas, infelizmente, não é a realidade da maioria dos municípios. Para vocês terem ideia, os recursos de fundo a fundo são diversos fundos, correto, Daniela?
que você tem que usar todo ano, senão o dinheiro ou você não recebe do ano seguinte, ou você tem que reprogramar para utilizar no outro ano, ou ele vai reduzindo pouco a pouco. Eu tenho listas de municípios que chegam no final do ano com 200, 300, 400, 500 mil nos fundos, de fundo a fundo, Daniel, seja mineiro, seja federal, que não foi utilizado, porque o município não conseguiu utilizar. E aí, muitas vezes, poderia ser utilizado como suporte para potencializar o serviço da assistência social, só que falta a questão técnica. Se tiver alguma pessoa de algum outro município, pessoal, por favor, pode se manifestar, tá? Estamos abertos aqui para essa situação. Mas eu queria que todos os municípios tivessem esse suporte e conseguissem executar como São Gotardo. E aí nós pegamos essa questão da assistência social. Entender o papel da assistência social nessa questão do conselho, fazer com que o conselho funcione e ser esse intercâmbio com o prefeito e com o procurador. E aí nós entramos para uma outra questão. OSC, terceiro setor. E aí, infelizmente, nós temos que... Eu que sou de OSC, a gente tem que fazer a minha culpa. Eu entendo, não, é o que está na lei. Quando uma OSC ela entra para o conselho, ela não está ali representando a sua instituição. Ela não está ali representando somente ela como terceiro setor. Ela está representando todas as instituições e todas as pessoas que estão ligadas àquela política pública que ela faz parte. Então, por exemplo, eu estou no Conselho Estadual pela aba. Eu não estou representando somente a minha OSC, eu represento todas as instituições que atuam com políticas públicas voltadas à pessoa idosa. E nós precisamos fazer esse discernimento. E aí tem uma outra questão. Eu não estou ali só para buscar recurso para a minha instituição. A gente tem que potencializar para que mais políticas públicas sejam financiadas para todas as instituições que têm capacidade e interesse de executar. Dito isso, infelizmente, em muitos momentos, eu percebo que algumas instituições esquecem desse papel quando estão no conselho e o foco fica exclusivo em captar recursos e executar a sua política pública. E aí nós entramos no outro ponto. No conselho, é papel do conselho contribuir para que a gestora execute as políticas públicas que estão no plano decenal. Executar as políticas públicas que o conselho planejou e que o município planejou, voltadas àquela pasta. Então, por exemplo, a Daniela tem lá o plano decenal dela, o plano de assistência social, e tem diversas ações voltadas para a pessoa idosa. Cabe ao conselho dar suporte para que isso aconteça. Não é só fiscalizar, é contribuir. E aí entra a parceria dessa energia que nós comentamos. O que o conselho pode, as OSCs, o conselho pode contribuir, complementar em políticas públicas para somar e atingir os objetivos que estão no plano decenal ou no plano de políticas públicas da pessoa idosa ou daqueles adolescentes do município. O que a gestora precisa? Eu não estou dizendo que a instituição substitui o Estado ou o município, está muito claro isso, né, pessoal? É para complementar. O município sozinho não consegue executar tudo. E aí, muitas vezes, nós ficamos presos nos números. Nós atendemos tantas mil pessoas, tantas pessoas idosas, investimos tantos recursos. Ok. Quando se trata em pessoa idosa especificamente, eu tenho uma preocupação. Eu estou atendendo aqui X número de pessoas idosas. Tá. Mas e os idosos que eu não estou atendendo? Eles não estão vindo por quê? Porque não tem acesso? Porque não tem interesse? Porque não tem motivação? Porque realmente não querem? Porque não sabem? Imagina deixar todo esse universo de informação e de situação somente para a secretária de assistência social tomar conta. Cabe ao conselho contribuir com políticas públicas nesse sentido. Cabe ao conselho assessorar, propor, sugerir, solicitar apoio para que as demandas ligadas a essa política pública específica sejam atendidas. E aí nós entramos no problema do quê? Do financiamento. De onde que vai vir esse recurso? Porque muitas vezes a instituição tem boa intenção, o secretário tem boa intenção, mas o recurso não veio. E aí, para vir o recurso, as instituições precisam, que eu chamo de se profissionalizarem, principalmente instituições menores. E aí, o que eu chamo de o que o marco regulatório também chama de capacidade técnica. Mas eu posso ir além. Não é só a capacidade técnica de executar o projeto, aquilo que a instituição gosta de fazer. Muitas vezes a instituição quer pegar o recurso, quer pegar o projeto e atende o público dela, da associação dela ou do bairro. Ok, não estou dizendo que isso está errado. Está válido, está legal, bacana. Mas o que mais nós podemos fazer? O que mais que a instituição pode contribuir e desenvolver uma ação
que vai complementar e atender uma demanda que o plano da Daniela ainda não conseguiu atingir 100%. O que pode complementar que o plano da secretária ainda precisa de suporte? Porque venhamos e convenhamos, se tivesse tudo perfeito, nós não estaríamos com os índices que nós temos hoje no Brasil de desenvolvimento social. E aí entra essa parceria, aí é que entra essa sinergia, e aí é que entra esse empreendedorismo social, do que é possível fazer. Mas olha o ponto, a instituição ela precisa estar preparada tecnicamente, ela tem que entender o papel dela de contribuir com a gestão municipal, contribuir com a política pública e se associar com a gestora, com o prefeito, para buscar recursos. E aí nós entramos mais um obstáculo muitas vezes. Eu já ouvi, isso foi recente, viu, pessoal? De dentro do conselho. As instituições reclamando que não vão fazer determinado projeto ou que não querem sair porque elas são contra o prefeito. Pessoal, aí fica uma sugestão para vocês que atuam nos conselhos ou nos órgãos públicos. O ideal é que o Conselho de Direitos não seja um lugar de politicagem. Não importa de qual partido você é ou você atua. Eu sei que eu estou dizendo aqui, parece uma utopia, não deveria importar, mas na prática, às vezes, é um pouco diferente. Mas dentro do Conselho, a gente tem que trabalhar para que isso não faça diferença, senão a política pública não caminha. E nessa questão do caminhar é um outro ponto estratégico. Muitas vezes uma política pública organizada por OSC, executada por OSC, ela consegue caminhar e transcender, muitas vezes, quando faz a troca de gestão. Quando o poder alterna de mão no município, muitas vezes uma OSC bem estruturada vai conseguir manter o trabalho que vinha sendo feito dentro do Conselho. Daí a importância das instituições se profissionalizarem. E aí, mais uma vez, a importância, eu costumo dizer até que em alguns momentos, a gestora ou o gestor é até mais importante que o prefeito, porque é ela que vai conseguir construir esse ambiente para as instituições se profissionalizarem. E aí, voltando ao meia-culpa aqui, nós, principalmente em municípios menores, nós precisamos nos profissionalizar. E aí vem a questão, o presidente da OSC precisa saber fazer tudo, gente? Não. Se ele não sabe fazer, ele tem que se associar a quem sabe. Escrever um projeto é complexo. Escrever um projeto que vai trazer um impacto social para o município é complexo. Mas, ok. Boa aula, Daniela. Como que eu posso fazer para o município, como que eu posso fazer para essa OSC contribuir de forma efetiva e colaborar com o município? Profissionalização. Então, eu vou trazer contador, vou trazer um advogado, vou trazer um presidente, vou trazer um assistente social. Como que eu vou conseguir participar e fazer as coisas acontecerem? E aí fica uma dica, pessoal, assim, prosperar é válido para todo mundo. E aí eu chamo, que eu usei a expressão até com o Carlos, você lembra do livro, professor Carlos? Eu digo que é um oceano azul os conselhos de direitos. É um oceano azul. Por quê? É possível prosperar dentro da assistência social. O objetivo não é ganhar dinheiro. Não é isso, gente. Mas se você faz um bom trabalho, se você consegue captar recursos, se você consegue desenvolver projetos, está tudo bem você ser muito bem remunerado para isso. O marco regulatório permite isso, a lei permite isso. Mas é importante que as instituições, os conselhos, consigam atrair profissionais que entendam esse processo, que queiram pegar o conselho, as instituições, construir um caminho, um trilho, construir as ações e colherem os frutos juntos. Muitas vezes isso não acontece, infelizmente. O que acontece? Muitas vezes as pessoas quererem um dinheiro, executar o projeto, acabou e vão embora e pronto. Qual que é o impacto social disso? O impacto social muitas vezes ficou perdido. E existem coisas, pessoal, que nós não conseguimos mensurar e dizer assim, o projeto foi bom ou foi ruim? Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu há 20 dias, que muitas vezes esses projetos salvam vidas. Algum de vocês atuou com políticas públicas para pessoa idosa? A Daniela, ela foi dar aula. Tem mais alguém aqui que está nessa seara? Nós seremos a 6ª população mais idosa do planeta, em breve. Nós temos problemas sérios. Licença. O senhor perguntou de políticas para pessoa idosa. Aqui, o professor Renato, o professor Carlos estava até tentando iniciar um projeto, trazer de Viçosa, né, um projeto para a população idosa daqui do Rio Paranaíba. Mas, assim, do meu conhecimento, a gente não tem políticas específicas para pessoas idosas. Eu conheço algumas coisas, programas, assim, pequenos, mas não de assistencialismo, mais voltados para a recreação, que são do CRAS, só, de pessoa idosa. De resto, a gente não tem nada.
eu vou dizer para vocês, no estado de Minas Gerais e no Brasil, nós não temos uma política para a pessoa idosa de forma clara, transparente, e aí vem um problema, financiamento. Nós tivemos a Conferência Estadual, Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. É triste que o pessoal colocava assim nas propostas. Financiamento específico para a política pública da pessoa idosa. Pessoal, a gente não conseguiu garantir nem o financiamento da assistência social. A gente vai garantir o financiamento da política exclusiva da pessoa idosa? Quando? É uma proposta que não vai sair do papel, infelizmente. Mas nós temos esse desafio. Por que eu digo isso? A política pública de criança e adolescente está muito mais avançada. Essa questão das execuções, seja nacional, estadual e federal. Da pessoa idosa, nós estamos engateando ainda. Vocês são de Viçosa? Vocês lembram do Brasil Amigo da Pessoa Idosa? Praticamente nasceu dentro de Viçosa. A Cidade Amiga da Pessoa Idosa nasceu dentro de Viçosa. Foi na gestão anterior. Mas mudou a gestão. Não é que não foi para frente, não caminhou. Houveram diversas críticas. Não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado, mas a questão é a continuidade das políticas públicas no país. Nós enfrentamos esse problema. E aí, como que nós vamos criar algo perene, contínuo, que dê suporte para os municípios? Nem no estado de Minas Gerais infelizmente, nós temos uma política muito clara da pessoa idosa. Temos algumas leis, estamos com uma luta tremenda no Conselho Estadual, nós conseguimos ter Estou atento ao horário, tá, professor? Eu vi que já deu 8 horas. Temos uma atuação mais eficiente, mas os obstáculos, o navio estatal, a máquina pública é muito burocrática. E por mais que tenhamos ótimas intenções, muitas vezes não conseguimos caminhar. E num país que será a 6ª população mais idosa, e aí nós temos claramente as pessoas idosas, vulneráveis socialmente, são as que mais sofrem. Entramos a questão do abandono, entramos a questão dos cuidados. E o que nós vamos fazer amanhã? Olhem no município de vocês. Muitos dos municípios de vocês, pode ser que 20% da população já seja de pessoa idosa. A nossa pirâmide, ela inverteu. E isso desencadeia uma série de questões sociais. Por exemplo, o termo ILPI. Tá? Vou ser um pouco didático, mas eu acredito que todos vocês tenham conhecimento. ILPI é o termo para instituições de longa permanência. Não se usa mais o termo asilo, porque concordo que tomou uma forma pejorativa. Asilo, onde virou depósito de pessoa idosa. Então, o termo técnico é instituições de longa permanência. Nós não temos financiamento para instituições de longa permanência. A maioria dos municípios não tem instituições de longa permanência. E muitas dessas vezes são subfinanciadas. A obrigação é do Estado, mas muitas são organizadas por OSCs, que tomam conta ali aos trancos e barrancos, dependendo de doação, e muitas vezes não conseguem nem captar recursos do fundo da pessoa idosa, por falta de capacidade técnica. Pessoal, estou sendo muito conciso aqui, é claro que tem diversos pormenores em cada ponto desse, mas esse é um problema de impacto que cabe ao Conselho de Direitos da Pessoa Idosa, especificamente, tratar desse assunto. O que é que nós vamos fazer? Lembra que eu comentei que nós não vamos resolver o problema do país, infelizmente, mas cada município, como que nós podemos organizar para conseguirmos atuar de forma mais efetiva? Eu estou no município hoje, por exemplo, nós estamos encerrando um projeto que iniciou ano passado, nós conseguimos R$1 milhão. Amanhã está sendo publicado outro edital de mais um projeto de R$1 milhão para renovar, um outro projeto de R$500 mil, que é para oferecer, chama-se Melhor Cuidar. Nós vamos cuidar de pessoas idosas acamadas em casas que não têm família. Tudo com recurso do fundo, ou seja, R$1,5 milhão. Vocês acham que o município tem recurso próprio para financiar esse projeto sozinho? Ou que ele teria braço para executar sozinho um projeto dessa magnitude? Não precisa do terceiro setor. Renato, mas aí 20%, 25%, 30% fica nas questões administrativas de mover a instituição. Claro, da mesma forma como ficaria no município. E eu ouso dizer que quando o município executa um projeto ou uma atividade, fica muito mais caro do que executado por uma OSC. Voltando, retomando ao papel das OSCs no conselho. E aí, lembra que eu comentei para a gestora ela fazer tudo sozinha? É muito trabalho e é complexo. Imagina a OSC com capacidade técnica, entendendo o seu papel no conselho e a gestora ou o gestor sendo aberto, suscetível a esse conhecimento,
Ou se não tem uma OSC no município que seja parceira, vamos procurar alguma em alguma outra cidade, alguma instituição que realmente queira vir para o município e atuar. Como que pode isso acontecer? É possível. Temos diversas instituições no estado que seriam plenamente capazes de fazer isso. Essa OSC ela poderia colaborar com o município para fazer o quê? As campanhas de captação de recursos. Lançar os editais de captação de recursos, que além da empresa fazer renúncia direta ao fundo, o Conselho pode lançar um edital que se chama CAC. CAC ou chancela, que é o Certificado de Autorização de Captação, ou chancela. Vou chancelar um projeto, eu vou autorizar esse projeto a ser financiado com recursos de renúncia fiscal. Aí essa chancela ela pode concorrer ao edital da CENIBRA, da CEMIG, do Itaú Social e de diversas outras empresas que escolhem os seus projetos. Eu quero financiar aquele projeto naquele município. O que vai fazer o meu projeto ser interessante ou não? Como ele está escrito, qual é o impacto que ele causa, o que ele vai mudar na vida das pessoas. A empresa financiando esse projeto, ela vai conseguir atender as ODS. As ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são ligados à Agenda 2030 da ONU. Eu acredito que vocês devam ter esbarrado nesse tema no mestrado de vocês. O que a empresa ganha financiando esse projeto? E aí, quando nós falamos do empreendedorismo social, a instituição precisa mostrar qual é o impacto, o que eu estou causando na vida das pessoas. Como que a instituição ela pode colaborar com o conselho e colaborar com a gestão para tirar um pouco desse peso, desse trabalho da instituição e colaborar para que isso realmente aconteça. Por quê? Quando vocês vão para a renúncia fiscal, as pessoas físicas têm que entender. Em breve está a renúncia fiscal, pessoal. Quem puder fazer, vocês podem escolher na pessoa física. Quando vocês clicam lá Aí entra os problemas, professor, que não pode ser a declaração simplificada, tem que ser a declaração completa. Toda pessoa física, quando vai fazer a declaração, você pode escolher doar até 6% do imposto que você ia pagar para um fundo. Você pode escolher o fundo estadual, você pode escolher o fundo da sua cidade ou de qualquer outro município. E aí você pode doar 3% para o CMDCA ou 3% para o CMDPI. Qual que é o problema que muitas vezes as pessoas não fazem a renúncia? Tem que emitir uma guia do DARF, e aí você tem que pagar essa guia no banco, na casa lotérica. Infelizmente não é via Pix. A Receita Federal falou que já está trabalhando nisso, mas ainda não tem essa solução. E essa burocracia acaba muitas vezes desanimando as pessoas, professor Carlos, de fazer a renúncia. E aí vem o outro também desconhecimento. Infelizmente tem pessoas, havia contadores, eu acredito que hoje não tenha mais isso, os contadores estão cada vez mais esclarecidos e conhecedores da política pública, mas infelizmente tem gente que acha que se fazer a renúncia fiscal vai cair na malha fina. Tem empresa que acha isso, mas isso não é verdade. O que acontece? Lembra que eu falei que quando você faz a sua renúncia, aí emite um boleto de DARF, você tem que ir lá e pagar no banco? Você fez a renúncia fiscal, emitiu o DARF. O que acontece muitas vezes? As pessoas esquecem de fazer o pagamento. Se você falou que vai doar e não paga o DARF, o que a Receita pode ter? Tinha que R$1.000 a mais de imposto você pagar. Você não pagou, que você disse que ia fazer a doação para o CMDCA lá de Viçosa. Mas você não pagou o DARF, aí por isso que você vai na malha fina. Não é porque você fez a renúncia fiscal, mas é porque você não fez o procedimento correto de renúncia. Pessoal, com tanto de coisa que a prefeitura e a secretaria têm que tomar conta, imagina entrar nesses detalhes e ainda explicar para as OSCs, para os empresários, mobilizar todo mundo para poder fazer a renúncia fiscal. Dá conta a gestão sozinha, pessoal? Eu estou quase concluindo, mas a Ivone levantou as mãos, o Elias levantou as mãos. Ivonesse, é Ivonesse? Está correto? Falei correto? Pode falar, Ivonesse. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta, até porque você colocou um pouco sobre a questão do Poder Executivo, né, nessa tríade aí. Eu queria te fazer uma pergunta: de que forma a gestão pública pode utilizar mecanismos de inovação, transparência e governança para aumentar essa confiança na sociedade e estimular maiores investimentos sociais por meio desses fundos municipais? Perfeito. Eu vou responder isso na conclusão aqui. Que eu estou na parte da... Mas obrigado pela pergunta, tá? Casa perfeitamente com o que eu preciso dizer ainda. Lembra que eu comentei dessa parceria, dessa sinergia e da importância do terceiro setor participar?
Isso vai acontecer gradativamente, Vanessa, quando a gente consegue mostrar as coisas que acontecem. Eu participei de uma palestra da Receita Federal lá em São Paulo e o cara utilizou a estratégia, a sigla dos 3Ds. As pessoas não fazem renúncia por causa de 3Ds. Desconhecimento, que é 3D. Desconhecimento, nossa, gente, deu um branco aqui. Ela não conhece como faz, ela não... Desconhecimento, despreparo e... Desconhecimento, despreparo... Eu vou explicar outro D. Ela desconhece como fazer renúncia fiscal, Vanessa. Ela não sabe o procedimento, como eu estava explicando para vocês aqui. Como que eu faço para fazer a renúncia fiscal? Ela desconhece o procedimento técnico. Ela tem a desconfiança, o dedo da desconfiança. Eu vou fazer renúncia fiscal, esse dinheiro vai para onde? Infelizmente, eu acho que é de conhecimento público que as pessoas, muitas vezes, desconfiam do governo. Desconfiam da prefeitura, desconfiam do Estado, desconfiam da gestão. Para onde que vai esse dinheiro? Então, tem desconfiança do que vai ser feito. E despreparo de como utilizar isso para impactar socialmente a vida das pessoas. O que acontece, Onésio? Nós precisamos romper esses 3D, do desconhecimento e do despreparo, e mostrar os projetos acontecendo, como a gente impacta a vida das pessoas. Mais uma vez ligado à profissionalização. Não é da nossa época, mas as pessoas mais antigas, gente, talvez os avós de vocês, os pais de vocês, eu acredito que ninguém aqui passou dos 30 ainda, ou dos 40, não sei, eu não estou vendo a carinha de vocês, mas nós temos alguma pessoa idosa aqui na palestra? Se tiver, por favor, se manifeste. Antigamente, como as pessoas saíam para namorar? As meninas, as mulheres, botavam o vestido, arrumavam o cabelo, maquiavam, passava toque de amor, carisma. Carlos não sabe nem o que é isso, né? Os perfumes mais antigos. Toda perfumada para se apresentar. Os meninos, terno, gravata, paletó, bem engomado, tinha um perfume que chamava Tabu, todo cheiroso para se apresentar. O que é isso? É imagem. Como muitas vezes a assistência social ou as OSCs apresentam os projetos? Como é que ela apresenta aquilo que ela quer financiar? Ela apresenta de maneira profissional, com logomarca, manual de identidade, relatório de impacto social, depoimento, lista de conferências, checklist, planejamento contábil. Eu escrevo um projeto simples, falo que eu vou mudar a vida das pessoas e peço recurso. Infelizmente, Ivonesse, a forma de pedir o recurso muitas vezes está equivocada. E essa forma de pedir o recurso que vai dizer se eu vou conseguir muito ou pouco. Por que instituições que estão aí, que são milionárias, que têm assessoria de comunicação, contábil, jurídica, conseguem mais recursos? É a forma como elas apresentam o produto. Dá só um exemplo para vocês. Aqui na nossa cidade, no nosso projeto, teve 20 dias no mês. Nós literalmente salvamos a vida de algumas pessoas, de uma pessoa especificamente. Nós já recebemos agradecimento, a moça, a gerente do posto de saúde, ela veio no projeto, professor, perguntar o que estava acontecendo, porque a lista de consulta de pessoas idosas dela caiu 30%. Uai, as pessoas vão lá para consultar, não é só para serem ouvidas. Como que isso aparece no relatório? Como que a empresa que vai fazer renúncia fiscal entende que isso vai impactar positivamente até na empresa dele? Porque mudando a questão social, a redução de visitas dos idosos postos de saúde, melhora o clima em casa. Se o clima em casa está melhor, aquela família já vai estar um pouco melhor e mais socialmente integrada para ela conviver. Se ela está convivendo melhor, automaticamente vai melhorar o desempenho dessa pessoa no mercado de trabalho. É lógico, não é uma conta exata, pessoal. A gente está aqui em questão de tempo, estou sendo muito conciso nessa questão, mas vocês entenderam o raciocínio de como que uma ação impacta tudo. E aí, como nós salvamos a vida da pessoa? Vanessa, a menina chegou no projeto com falta de ar. E aí a Salete, que é a presidente da instituição que eu faço a gestão aqui do projeto, ela percebeu que ela estava com falta de ar. As professoras perceberam, e o restante da nossa equipe também percebeu que estava alguma coisa errada. Foi lá, acolheu, conversou com ela, e o que está acontecendo? Não, é que eu estava internada, e eu saí do hospital agora de manhã, eu fiquei 3 dias internado, o médico falou que eu tive um infarto. Tá aí, tudo bem. Mas só não quer ir para casa? Não, eu quero ficar aqui, eu gosto de ficar aqui. Ela ficava muito sozinha em casa. Ela saiu do hospital, quando alguém sai do hospital, o que quer? O pessoal quer ir para casa, não é? Uma idosa de 78 anos. Mas ela sente-se tão bem no projeto, tão acolhida, que ela saiu do hospital, quis ir para o projeto. Fez a aula normal, aí desabafou, a Salete chegou perto dela e falou, aqui, a senhora tem plano de saúde? Tem.
Nós estamos a 2 horas de Belo Horizonte, da capital. Vamos consultar no seu plano de saúde? A gente dá um jeito de levar. Você tem alguém na sua casa que possa te levar? Não, minha neta pode me levar. Mas deixa eu pensar, agora eu não quero, não. Ficou mais meia hora na oficina e com falta de ar. Ela chorou e falou, tá bom, mas como é que eu vou fazer para ir para casa? A gente pegou o carro do projeto, nós compramos o recurso do fundo, o carro é utilizado para políticas públicas, pertence à instituição, levamos na casa dela, conversamos com a neta dela pegou ela, levou no carro, levou para Belo Horizonte. Pessoal, chegando em Belo Horizonte, no plano de saúde, ela passou na frente de todo mundo, foi imediatamente internada, não sei se é CTI, UTI, sabe o que ela tinha? Embolia pulmonar. Me digam, o que ia acontecer se a senhora, ela ia para casa, o que ia acontecer se a senhora tivesse ido para casa, não tivesse ido para o projeto? O próprio médico falou, ela teria falecido. Como que uma informação dessa vai constar no relatório seco? Essa informação tem que ir para o relatório consolidado de impacto social e tem que virar uma amostragem para as empresas, para o prefeito entender o tanto que um projeto bem estruturado pode salvar vidas. Eu não estou te dizendo que o mesmo aconteceria na unidade do CRAS, não é isso que eu estou dizendo, mas o serviço público é tão congestionado muitas vezes, o pessoal tem tanta coisa para fazer que às vezes não tem o tempo necessário de ser acolhido num projeto como é acolhido aqui. O pessoal pergunta, por que toda vez que chega no projeto tem biscoito e cafezinho lá para as pessoas idosas? Pessoal, idosos muitas vezes gostam de fazer o quê? Bater papo, conversar. Então, a qualquer hora que você chega no projeto, tem café passadinho, tem biscoito, tem um localzinho para sentar e tem gente lá para bater um papo. Já está previsto no projeto esse café, esse acolhimento, de acolher bem as pessoas. Então, Ivonete, respondendo a sua pergunta, quando eu consigo pegar essas informações, esse impacto de vida, colocar em relatório consolidado, trazer os empresários e mostrarem que o renúncia fiscal que ele faz vai cair num fundo que o prefeito não manda nesse fundo, que é o conselho que vai decidir, que é e aí a instituição vai captar o recurso, tem todo um regramento jurídico para controlar esse investimento, que esse recurso é fiscalizado. A instituição não vai gastar de qualquer forma. Se gastar de qualquer forma, o presidente da instituição está lascado, porque ele tem que devolver o dinheiro, e aí vai ser processado. E a gente sabe que o peso da justiça com as OSCs, a mão cai firme, o Ministério Público cai em cima. Então, ou seja, tem todo um processo que acontece de certa forma que, quando eu mostro para o empresário isso, a renúncia fiscal vem. Mas quantos municípios conseguem fazer essa demonstração? Uma colega, cadê os comentários? Colocou aqui que no CRAS acontece muito isso, né? Foi a Daniela Eduarda. Paracatu, conheço Paracatu. Ó, não fala que a academia não gosta que use o termo creche para idosos, não, tá? Você vai. Sugestão, vamos avaliar isso depois. Aquilo, nas oficinas, tiram elas da depressão. Isso aqui, Daniela, é exatamente isso. Aquele momento do CRAS. Agora, imagine se eu consigo pegar isso e replicar para mais um monte de locais. De repente, um local onde os idosos não têm acesso, ou aqueles que não querem ir no CRAS, ele quer ir na outra instituição, a gente precisa ampliar. E, mais uma vez, essa renúncia fiscal que vai para o governo federal, ela não volta para o seu município. Então, pegar essas ações que estão no CRAS, muitas vezes, e ampliar isso. Ampliar para outras instituições, para outros setores, para outros bairros. Foi o prefeito que falou creche. Tem muito isso. Tem prefeito falando asilo até hoje. Mas cabe o quê? O prefeito não tem que saber de tudo. Cabe o conselho ir interagindo, explicando, ganhando o seu espaço. Essa forma do conselho atuar traz essa sinergia social e vocês vão empreender. Porque é permitido, é lícito a instituição, ela se estruturar. O conselho pode permitir que a instituição ela reforme a sua sede, ela compre um carro. O carro não é para o presidente ir para a praia. O carro é para o presidente atender a política pública da pessoa idosa. Entende? O conselho é para que ele institua a instituição e coloque ar-condicionado. Que ele compre equipamentos do bom e do melhor. Que ele consiga financiar as atividades que os idosos precisam. Que ele consiga pegar os idosos e levar para a praia se for necessário. Aí a gente entra naquela discussão do que é política pública e não é, né? Porque muitas vezes eu posso querer realizar o sonho de 50 pessoas idosas que estão no município, que são de vulnerabilidade social, e que nunca foram na praia e não conheceram. Gente, isso é realidade. Por que eu não posso utilizar o recurso do fundo para pegar as pessoas e realizar isso? Aí você desvia de finalidade. Não, não é, pessoal. Eu estou impactando vidas, eu estou fazendo fortalecimento de vínculos, eu estou fazendo integração intergeracional.
Eu estou compatibilizando políticas públicas, entendem? Isso tudo é possível e é permitido. Lógico, com lastro jurídico, todos os procedimentos observados, mas esse quebra de paradigma do terceiro setor é importante. E aí, quando eu faço isso, eu permito que as pessoas que vêm trabalhar nesses projetos, nas instituições, sejam remuneradas de forma saudável, de forma legal. E essa remuneração faz com que a OSC prospere, faz com que a OSC almeje projetos maiores, incentivos maiores, para que a gente possa impactar positivamente a vida das pessoas idosas. E eu digo para vocês, não tem preço. E aí, para nosso pensamento, para nosso raciocínio final, é comum vocês perguntarem às pessoas idosas se elas sabem ler ou não, e elas disserem que sabem ler. Mas muitas vezes ela fala que sabe ler o nome dela, de repente o nome do ônibus ou a reportagem, mas ela não tem o compreendimento da leitura. Ela não consegue pegar um livro e absorver. Por quê? Sentem vergonha de dizer que não sabem. E aí, muitas vezes, dentro dos projetos, nós inserimos a questão do letramento, das escolas, das oficinas. Então, não vou chamar um projeto de alfabetização, porque aí já ia para a Secretaria de Educação ou vai para o EJA. Mas eu posso introduzir oficinas de literatura e poesia, em que eu vou trabalhar na pessoa idosa a melhoria da sua leitura e do seu entendimento, sem que ela fique constrangida. E eu digo isso para vocês, que eu tenho projetos aqui. Eu tenho um projeto com uma turma de 60 pessoas, 32, isso foi estatística, 32 pessoas, nós diagnosticamos que elas não sabiam ler efetivamente, não entendiam, sabe ler o nome, sabe escrever. Mas quando você pergunta para elas se elas querem falar que não sabem ler, elas não falam. Elas sentem vergonha e está tudo bem, não está nós para julgar. Mas o que nós podemos fazer para impactar a vida das pessoas? E aí fica. O que vocês podem fazer, onde vocês estão, para impactar essa sinergia social no conselho de vocês, nas políticas públicas, para a gente conseguir empreender e fazer com que esse recurso da renúncia fiscal fique em Minas? O que vocês podem fazer? Eu não sei, mas eu estou aqui para contribuir. Se precisar, é só ligar, manda uma mensagem. Mensagem é um pouco complicado. Pode pegar o telefone e ligar, viu, pessoal? Estou à disposição de todos vocês. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Renato. Olha que maravilha. Imagina para nós aqui no Profiap, que precisamos de trabalhos com impacto, de nós desenvolvermos um PTT de apoio ao gestor para usar a renúncia fiscal. Seria fabuloso. Então, Renato, muito obrigado por enriquecer a nossa noite. E em nome da turma de 2006 do Profiap, eu vou passar a palavra à Aline e dizer, pessoal, eu sei que o tempo é curto, né, a palestra é muito rica, a gente tem muito interesse em perguntar, mas diante do nosso horário, eu vou pedir para que vocês mandem as dúvidas para mim por escrito, que eu mando para o Dr. Renato, tá bom? Aline, por favor, a palavra para fazer o agradecimento em nome da turma. Boa noite, pessoal. Em nome da turma do Profiap 2026 da UFV, CRP, Renato, eu gostaria de agradecer. A sua fala trouxe para nós muitas reflexões importantes, nos inspirou, trouxe um conhecimento novo, novos olhares e nos incentivou a entender melhor esse processo, a ter iniciativa. Isso é muito importante para nós que trabalhamos no serviço público, que estamos cursando a administração pública, né, no mestrado, e para gerar essa transformação, entender esse pilar que você trouxe, nesses 3 pilares dessa transformação tão fundamental, e entender que sozinhos a gente realmente não consegue conquistar, e que é importante mesmo a gente gerir a gestão pública em conjunto. Compartilhar seus conhecimentos foi de grande importância para nós, sua experiência, e nos trouxe aprendizado de forma clara e bastante enriquecedora, viu? Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, Muito eu obrigado, agradeço. Renato. Mais uma vez, obrigado, viu, pessoal, a todos e a todas. Renato, muito aprendizado, viu? Depois a gente tem dúvidas, vou mandar mensagem para vocês. Fiquei muito interessado depois em nós fazermos uma parceria com você, nós, o Profiap, que temos a intenção de empreender no serviço público também, tá bom? Muito obrigado por tudo, Renato. Obrigado mesmo. Estou à disposição, tá? Tem uma série de pormenores, pela questão do tempo, não seria possível passar neste momento, mas estou à disposição, podem mandar todas as perguntas, mesmo que sejam
bom, não precisa ser diretamente sobre o tema, mas que sejam correlatos, né, principalmente nas questões do conselho, como é que funciona. Eu só queria saber da Ivonesse se eu respondi a dúvida dela, que ela fez aquela pergunta. Foi respondida, Ivonesse? Ficou claro para você o que eu quis dizer de como fazer o prefeito enxergar isso? Sim, ficou sim. Eu te agradeço muito a contribuição, viu? Foi muito valioso. E foi muito bom para a gente ter conhecimento sobre a temática, né, os caminhos. Eu posso te dizer particularmente que eu não conhecia. Tá. Muito obrigada. Professor, obrigado. Talvez a gente está tentando articular um evento para o dia 25 e vai ter uma parte online, que é o Alexandre Silva, o secretário de Direitos Humanos e presidente do Conselho Nacional, está vindo a BH. E aí nós estamos tentando fazer um movimento, fazer uma conversa com os conselhos municipais, Conselho Estadual, eu estou na presidência do Conselho Estadual, e com representantes de LPI em Belo Horizonte. Aí vai ser uma live também. Havendo se o evento realmente for acontecer, está muito em cima, ele confirmou ontem que vem, a gente está tentando articular. Eu te envio o link e você compartilha com o pessoal, se alguém tiver disponibilidade de assistir, vai ser muito interessante. E complementa o que nós estamos tratando aqui hoje. Tá bom? Havendo o evento, compartilha sim. Nós temos muito interesse, viu? Lucas, a aula vai sim ficar gravada, disponibilizada no nosso canal do YouTube. E, Albert, depois o Renato compartilha comigo o link da receita, viu, Renato, por favor, que eu encaminho para vocês. Pessoal, não esqueçam de preencher o formulário para registro de presença e ter muito rigor no preenchimento, tá bom? Por favor, para nós conseguirmos emitir os certificados. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.